E com relação à mágica que existe depois dos 100 mil investidos, eu vi um vídeo teu, achei que ficou bem bacana, o pessoal gosta bastante de ver que quanto mais patrimônio você tem, o patrimônio cresce mais rápido. O que você acredita que é o essencial para fazer isso funcionar? Eu acredito que a única mágica que a gente tem no mundo dos investimentos, das finanças pessoais, é essa que a gente fala que são os juros compostos. Por quê? Porque o tempo ele joga a nosso favor. Eu gosto muito de usar aquele exemplo dos 100 mil reais, que às vezes é muito difícil chegar nos 100 mil reais, mas isso é completamente transformador, né? Realmente dá para mudar de vida nesse patamar. Tem um investidor muito famoso lá dos Estados Unidos, que é o Charlie Munger, que ele popularizou essa frase, né? Você tem que conseguir 100 mil reais. Não importa o que você tem que fazer. Se você vai economizar, se você vai fazer uma renda extra, enfim. Você tem que chegar nesse patamar. Por quê? Porque, basicamente, quando você constitui esse patrimônio, você vai começando a ter o seu dinheiro trabalhando por você. Então, eu gosto de usar um exemplo que uma taxa de juros básica, você vai demorar, de repente, 7 anos, 6 ou 7 anos para chegar em 100 mil reais, guardando um pouquinho ali todo mês. Você demorou 7 anos. Só que para conseguir os próximos 100 mil reais, você não vai mais precisar de 7 anos, você vai precisar de 4 anos. E os próximos 100 mil reais? Ah, de repente vai ser 3 anos. E os próximos 100 mil reais? 2 anos, 1 ano. Até que daqui a pouco você está com 1 milhão, com 2 milhões, enfim. O tempo ele é muito necessário, só que o começo ele pode ser difícil. Só que depois que você atinge um certo patamar, tudo é muito gratificante, recompensador. Até se você olhar simulações de longo prazo, dos juros compostos, esse dinheiro que trabalha por nós, depois, o começo você depende muito do aporte. Mas depois de um tempo tem uma inflexão ali, e aí só os juros que você está ganhando sem fazer nada já são maiores do que o seu aporte. Então, assim, por isso que a gente fala que é uma mágica, porque os juros incidem sobre os juros até um certo ponto que você tem um patrimônio que você já não precisa mais trabalhar. Você vai viver da renda dele, né? Eu acho que é um processo que necessita disciplina, mas é possível para todo mundo. Exato. Então, o próprio trabalhador, ele trabalha para poder aportar, para botar esse dinheiro, e ao mesmo tempo os 100 mil já estão trabalhando por ele. Vamos supor que rende 1% ao mês. Ele já tem 100 mil trabalhando por ele, já rende 1.000 por mês, né? É isso, já complementa, às vezes vai ser maior que o aporte, né? Então, qual que é a grande mágica? A mágica são os juros compostos, né? Se olhar aquela fórmula, qual que é o exponencial da fórmula dos juros compostos? É o tempo. Então, você começa devagar, mas você vai melhorando. A partir do momento, seu aporte já não é mais tão relevante, os juros dos seus investimentos já trabalham por você e eles vão crescendo essa bola de neve. E aí você vai se aposentar. Você vai se aposentar muito melhor do que se você dependesse do INSS, muito mais rápido, né? Não precisa ficar trabalhando 40 anos, com 10 anos fazendo ali aportes regulares, com renda extra, com investimento certo. Talvez você já tenha o dinheiro para se aposentar totalmente ou para, de repente, ter uma autonomia financeira, né? Largar alguma coisa. De repente, não dá para largar tudo e ir para a praia tomar água de coco. Pô, mas já dá para, de repente, você escolher um trabalho que te dê mais flexibilidade, fazer 2, 3 viagens ao ano com a sua família. Tudo isso é possível e não tem nada que vai garantir mais uma pessoa do que o patrimônio que ela constitui. Não depende do governo, do INSS, depende de familiar. Nada é mais garantido do que o seu próprio patrimônio. Porque no seu emprego você pode ser mandado embora, no futuro você pode ficar desempregado, mas se você tiver um patrimônio e gerar renda passiva com esse patrimônio, você está imune a imprevistos. Exato, porque quando o cara chega no 100 mil, por exemplo, ele fazia aportes de 500 reais. Então todo mês ele ia lá, trabalhava o mês todo, para no final conseguir investir esses 500. Se for considerar a rentabilidade de 1% ao mês, é praticamente R$ 1.000 que está vindo somente de juros. Então é o dobro do que ele consegue trabalhando, fazendo esse aporte de 500, para fazer os juros compostos trabalharem. Então acaba que é como se fossem 3 pessoas trabalhando, eu digo, que uma é ele e 2 acabam sendo juros para conseguir potencializar esse patrimônio, né? Então depois dos 100 mil, esses 1.000 de juros que vem por mês acabam sendo, para a maioria dos brasileiros, mais até mesmo que o próprio aporte, né? Por isso que ele tem que trabalhar, tem que ralar, tem que fazer um extra para conseguir chegar o mais rápido possível, que nessa hora ele consegue sim desacelerar um pouco, mesmo se ele parasse de aportar, se ele tivesse bastante tempo, ele ainda conseguiria se aposentar com tranquilidade, né? Exatamente, porque com 100 mil já é um patrimônio bem relevante para gerar esse valor nominal por mês. Porque assim, a gente pode falar que existe a mágica dos 10 mil reais. Tem também, porque às vezes
para criar o hábito de poupar, às vezes é muito difícil, a pessoa precisa se acostumar, deixar de gastar com uma coisa, se organizar ali no cartão de crédito para poupar um valor por mês. É fundamental poupar um valor por mês, criar esse hábito. Então, às vezes, ela vai começar guardando R$ 100, ou R$ 300, ou R$ 1.000. Ela vai guardando isso. Então, quando ela atinge, por exemplo, R$ 10.000, ela já conseguiu constituir esse hábito. Uhum. Porque, assim, é questão de tempo. Quem juntou R$ 10.000 vai juntar 50, vai juntar 100, vai juntar 1 milhão. Sim. Né? É questão de hábito e o conhecimento e o aprendizado para chegar nisso. E mesmo nos R$ 10.000, por exemplo, se o cara juntou 10 mil aportando 300, aí pegando 10 mil, ele tá conseguindo de juros 100, é 1/3 do que ele tá trabalhando no mês todo. Então vamos supor que ele trabalhe no mês todo 8 horas por dia, 5 dias na semana, aí vezes 4 semanas já dá 160 horas. Aí você divide por 3, então 53 horas já tá vindo com R$ 10.000 somente de outra pessoa trabalhando por ela 53 horas na semana. Olha que maravilha, então quando você olha por hora, o cara pode pensar, nossa, tô ganhando R$ 100 ali por mês, com 10 mil é pouco. Mas imagina, se você tá aportando 300, são 53 horas de trabalho que você precisou pra isso. Passivo. Né, sem precisar trabalhar. Uhum. Isso aí é um negócio importante, né? Porque às vezes vai aparecer alguns comentários assim, não, mas aí eu construo um kitnet e aí eu vou ganhar mais. Mas uma coisa é trabalho. Trabalhar dá dinheiro, fato. Agora, a renda passiva é mais difícil, você tem que ir constituindo. Mas, poxa, você não tá fazendo nada, você tá dormindo e tá ganhando. Exato, é. Pode ser o cara até que nem tem imóvel nenhum, ele ganha com imóvel. Ah, vou fazer uma empresa que faz gestão de Airbnb. Ele não tem imóvel nenhum, tem Airbnb nenhum, mas ele faz a gestão, ele ganha trabalho isso daí. Então tem que diferenciar, né? Renda ativa de passiva mesmo. Exato. Mas que é uma outra dica importante, né? Gerar renda. Uhum. Não tem como investir e viver de renda no futuro se você não gerar receita hoje. Eu costumo falar que essa é a teoria do investimento. O que é o investimento? É você trocar um pouquinho do que você tem hoje por algo melhor no futuro. Então você guarda só um pouquinho. Você não precisa ser um lunático que guarde 100% do seu salário e vai viver de beber água. Uhum. Não, cara, você vai viver, você vai guardar 10, 20, 30% do seu salário. Uma parte, por quê? Porque esse aqui vai garantir o seu futuro muito melhor. Então você está investindo, você está trocando algo hoje por algo melhor lá na frente. Uhum, com certeza. O que você vê, Rodrigão? Eu vejo que para chegar nos 100 mil, até nos 50 mil, o cara tem que ser disciplinado, ele já adquiriu uma disciplina ali, tem uma rotina, mas assim, tem um grande perigo ali também. Então ele tem que entender que quando ele já tem um patrimônio maior, ele não pode errar tanto, tem que escolher bons ativos. Muitas vezes o que leva o investidor a errar ou é a ganância ou é o desconhecimento. Então acho que é muito importante, quando ele chega num patamar maior, dele cuidar bem do dinheiro, olhar primeiro para a segurança e depois para a rentabilidade. Então, não sei, se o investidor está lá, não tem trabalho para olhar ali todos os investimentos que ele faz, é importante talvez ele ter alguém para aconselhar ele, estar ali do lado, né, fazer as melhores decisões que ele consiga tomar. E às vezes também ter alguém ali só para de fato dar um conselho, porque investir não é uma planilha no Excel. É também muito de sentimento, de psicológico. Então, tendo alguém ali do lado, ou porque você não tem conhecimento ou não tem tempo, é muito importante hoje em dia. E eu vejo outro fator também que é muito importante, que a gente vê também diversos clientes que entram, que ele foi lá, ele conseguiu juntar 100 mil, mas ele não soube muito de investimento, tava na poupança, tava só na caixinha, tava no CDB, aí ele vai lá na corretora, fala, não, vou começar a investir agora. E aí ele vai lá, compra algumas ações, alguns fundos imobiliários, aí vem o assessor chamar ele, muitas vezes vai lá e empurra um produto ruim, um COI, algo que não é interessante para o investidor. Então aquilo que ele ralou pra caramba para conquistar, demorou tanto tempo, por desconhecimento, muitas vezes ele não vai ter a rentabilidade esperada, às vezes vai até perder para a inflação, perder para o próprio CDI, porque ele não teve o conhecimento também. Então acho que é importante, nessa caminhada de chegar até os 100 mil, aprender pelo menos o básico dos investimentos para lá na frente não pegar esse patrimônio que você construiu e otimizar ele de maneira muito ruim, porque ele não soube, né, nesse caminho. Melhor errar com pouco do que errar com muito. Nossa, e é engraçado que assim que parece que quando a pessoa vai tendo mais patrimônio, ela vai ficando menos arrojada. Não sei se vocês que atendem as pessoas percebem isso, né? Porque realmente é isso, né? Porque se você perde, né? É bom que você trouxe esse ponto. Se você escolher uma ação, por exemplo, e ela cair 50%, qual o percentual para você reaver aquele dinheiro? Mais que 100, né? Exato. Sei lá, é 90 e tantos por cento. Enfim, não, é mais, é tipo 400%, acho. Acho que é 200%, na verdade. Cara, então errar é muito complicado, né? Então, principalmente quando você tá com um patrimônio bom, é melhor você ter escolhas mais sábias com aquele dinheiro. Por quê?
esse dinheiro que está entrando, às vezes, é maior do que o seu aporte. Às vezes, quando você está começando, não, se você fizer alguma coisa errada, cara, no aporte do mês que vem, você já equilibra de novo, não tem problema, né? Exato, por exemplo, o cara aporta R$500 por mês, mas ele já tem 100 mil. Ele fez alguma coisa errada, algum investimento que ele fez, ele perdeu 5 mil, são 10 meses de aporte que ele vai demorar para recuperar isso. Então, quanto mais você tem, mais você tem que entender de investimento, ou enfim, ter alguém que entenda para não cair numa furada, não fazer algo que é errado, porque aí realmente, quanto mais você tem, mais tempo de vida você vai ter que ter para recuperar isso daí depois, né? Faz sentido. Porque aí às vezes o cara pensa, tô no 100 mil, vai ser muito mais rápido pro milhão. Vai ser mais rápido se ele souber o que ele tá fazendo. Se ele não souber, ele pode ser extremamente frustrado, porque não, coloquei em algo que era ruim, perdi e agora tá longe pra caramba, né? É tipo aquele jogo de tabuleiro, né? Que você vai jogando e de repente você chega assim, voltar para a primeira casa, né? Aí, Volte 5 ali. Cara. Aí ele tá no Monopoly lá, tem que pagar o aluguel pro outro ali, que já tem aquela casa gigantesca e já foi metade do teu dinheiro embora. Então... fica a dica. Que é o fato de que os juros compostos, eles demoram para fazer efeito nesse começo. Eles têm um poder limitado de ação. Pegando o exemplo de uma pessoa que investe R$300 por mês, veja que após o primeiro mês, e aqui novamente estou pensando na rentabilidade de 10% ao ano, ela terá aproximadamente R$ 302,39. Peguei esses 10% e quebrei ao longo dos 12 meses, lembrando que tem juros sobre juros aí, então não é só dividir 10% por 12. No segundo mês, com mais um novo aporte de R$300 e rentabilidade, ela chegaria a um montante de R$ 607,20. Como você pode ver aqui na tela, ao final do primeiro ano ela terá R$ 3.762,16, dos quais R$ 3.600 vieram dos aportes, veja como eles são importantes. E apenas R$ 162,16 vieram dos juros, o que dá mais ou menos uns 5% de rentabilidade. Poxa, Bruno, mas você falou de 10% ao ano. Sim, só que o único aporte que rendeu 10% no ano foi aquele que você fez no começo do ano. Os outros não têm um ano ainda de investimento. O aporte de dezembro foi rentabilizado em apenas um mês. E essa mesma lógica se repete no ano seguinte, e no próximo, e no posterior, de modo que são necessários 14 anos para que o montante proveniente de juros fique mais importante do que aquilo que você fez com aportes. E resumidamente, é por isso que é tão difícil atingir os primeiros R$100 mil, porque isso depende em grande parte do dinheiro que você investe e não tanto da rentabilidade, que será muito importante, mas sobretudo conforme o tempo passa e o montante fica maior. E antes de entrar em modos para que você consiga abreviar a trajetória rumo aos primeiros 100 mil, eu quero deixar muito claro aqui por que eu considero esse marco tão importante para o investidor. Você pode imaginar numa metáfora que os primeiros 100 mil são você girando uma pedra ou subindo uma montanha-russa, ladeira acima, ou seja, tem que ter muita força, e depois disso o carrinho começa a descer, a gravidade ela começa a te ajudar. Porque nessa parte os juros compostos começam a fazer mais efeito. É aquilo que o Einstein disse, ou dizem que ele disse, de que os juros compostos seriam a oitava maravilha do mundo. Então te explicando aqui através de um outro exemplo. Novamente, pense em alguém que vai investir R$300 por mês com uma rentabilidade de 10% ao ano. Perceba que essa pessoa levará 13 anos e 7 meses, ou seja, vou falar tudo em meses aqui, 163 meses para chegar até os primeiros R$100 mil. Depois, continuando com o mesmo aporte, com a mesma rentabilidade, só que agora com um montante maior investido, veja que o tempo dos 100 mil até os 200 mil é reduzido para 69 meses, ou seja, menos da metade do tempo inicial dos 100 mil reais. Depois de 200 para 300, 44 meses. Depois, 33, 25, 22, 18, 16, 14, até que de 900 para 1 milhão, você tem apenas 13 meses, ou seja, um pouco mais de um ano de rentabilidade para fazer a última pernada dos 100 mil reais. E aí você percebe algo muito interessante, que embora em termos matemáticos, considerando só a questão numérica, 100 mil seja 10% de 1 milhão, quando a gente considera essa questão do tempo para que você junte os primeiros 100 mil, 200, 300 até 1 milhão, a gente vê que a trajetória total até 1 milhão feita nessa simulação foi de 34 anos e 9 meses, ou seja, 417 meses. Sendo que desses 417 meses, 163 foram para chegar até os 100 mil. Ou seja, a gente pode falar que em termos de tempo, 100 mil reais são quase 39% de 1 milhão. Olha que interessante isso. Pouca gente para pensar dessa forma. E aqui fica claro porque que eu quero tanto que você chegue nessa marca dos 100 mil reais. E o porquê que ela é tão importante para os investidores, sobretudo aqueles que têm uma capacidade menor de aporte. Porque fazendo simulação com valores aportados diferentes, os resultados também serão diferentes. Então não coloque registrado na cabeça como se fosse pedra que 100 mil é, entre aspas, 39% de 1 milhão. Vai depender do seu aporte e também, logicamente, da sua rentabilidade. Só que mantendo as mesmas premissas mostradas aqui, a parte mais interessante é que, embora você tenha levado 34 anos e 9 meses
meses para chegar até o primeiro milhão, você levaria apenas 7 anos para chegar até o segundo. Veja como o tempo se reduz muito nessa caminhada, porque agora, embora o esforço pareça o mesmo, né, 1 milhão e agora você quer mais 1 milhão, você já tem esse bloco inteiro inicial trabalhando para você, gerando juros e aumentando o seu montante. E aí, só para deixar claro como aumentar o montante de investimento é interessante, imagine que ao invés de investir R$300, você consiga investir R$500, ou seja, R$200 a mais. O que para muita gente que acompanha aqui o canal não é uma quantia exorbitante, um investimento de 500 ao mês. E aí eu vou usar a mesma premissa em termos de rentabilidade, 10%. Veja como os tempos se alteram. De 0 até 100 mil foram 120 meses, depois são mais 60 meses de 100 para 200, 41 meses de 200 para 300, 30 meses de 300 para 400 e assim vai, 25, 20, 18, 16, até que no final você tem 13 meses, igual na primeira simulação, do 900 para 1 milhão, porque aqui grande parte do retorno virá já da ação dos juros compostos e nem tanto do aporte. Nessa simulação, saindo do 0 até 1 milhão, foram necessários 29 anos e 8 meses. Ou seja, a trajetória dos primeiros 100 mil foi mais ou menos 17% do caminho. E por conta desses R$200 a mais por mês, você encurtou essa trajetória até 1 milhão em aproximadamente 5 anos. Ou seja, veja que R$200 a mais por mês te compraram 5 anos no final. Sendo que 5 anos você pode achar que é pouca coisa, mas tem muita gente que agora está formado e que há 5 anos já estava na faculdade. Se eu pego o meu tempo de internet, eu gravo conteúdo para cá há cerca de 7 anos. E eu vejo quanto a minha vida mudou por conta disso. Então 5 anos é muito tempo pra gente, no caso para mim, uma pessoa de 36 anos, mas é ainda mais tempo para um idoso. Porque a diferença entre poder se aposentar com 55 ou 60 é muito relevante, já que com 55 talvez ele consiga fazer coisas que depois com 60, por conta de uma doença, porque teve um acidente, caiu no banheiro, escorregou. Então a gente já vai logo aqui, porque o Diego preparou uma planilha para a gente, justamente mostrando esse potencial dos juros compostos no longo prazo. Né? Eu falo muito, existe uma frase que está bem conhecida aqui na internet do Charlie Munger, que fala que o mais difícil é chegar nos R$100.000, porque depois a jornada dos investimentos fica um pouco mais exponencializada, digamos assim. O que você acha? Eu diria que o grande trabalho do investidor é chegar nos R$100.000, né? Então a sua parte você chega nos R$100.000 com um trabalho muito exponencial, mas depois os ativos começam cada vez mais te ajudar nesse trabalho, né? Começam a ter um protagonismo maior até do que a sua disciplina naquele momento de guardar os recursos. Não, e eu costumo falar até que assim, quem já tem R$100.000 já fez o mais difícil, né? E assim, a gente vai mostrar agora em números, porque eu fiquei impressionado, tá, pessoal? A gente viu alguns números aqui que talvez quem tenha R$100.000, por exemplo, já percorreu quase a metade do caminho para conquistar o primeiro milhão. Quem já tem R$1 milhão, para conquistar o segundo, vai conseguir na metade do tempo. Né? Então são alguns números impressionantes e já vamos logo começar a mostrar aqui na prática, na planilha, para o pessoal entender esse potencial dos juros. Legal. É o fator tempo que a gente está falando, tempo de vida, tempo de trabalho, tempo de guarda do recurso. Né? Então a gente coloca aqui do 0 até R$100.000, um investidor perseguindo aí uma taxa de 10,5%, que é o CDI no momento que a gente grava esse vídeo, ele precisa de 6 anos colocando R$1.000 por mês, aplicando essa taxa para chegar numa carteira de R$100.068. Legal. E o mais importante é que depois desses R$100.000, o segundo passo, né, de 100 para R$200.000, o investidor ele não precisa mais de 6 anos, ele precisa de 4 anos incrementais. Então, de 6 para 10 anos, ele chega nos R$202.000. Então, nessa segunda trajetória, né, nesse segundo passo, o investidor ele já percebe que ele precisa de menos tempo para alcançar a mesma fatia de ganho. É praticamente a metade do tempo, né? Então, para conquistar os primeiros 100 mil, demorou 6 anos, né? Exato. E depois ele precisou de mais 4 anos para conseguir mais 100 mil. Exatamente. E os próximos 100 mil, provavelmente ele vai conseguir em 3 anos, depois em mais 2 anos, enfim. O caminho fica muito encurtado. Por quê? Porque os juros começam a trabalhar, os juros compostos que trabalham para essa pessoa, que é o que a gente costuma brincar, né? Que é o dinheiro que trabalha para você. E aí eu acho que é legal também a gente falar que cada vez fica menos relevante o aporte, né? Porque o montante do patrimônio, como ele cresceu, tem mais juros compostos trabalhando. Então, se no começo o aporte representava 100% do dinheiro dessa pessoa, depois dessa jornada de 5, 6 anos ou 10 anos, isso vai diminuindo muito. De repente, ele só equivale a 50%, a 30%, enfim.
Os juros compostos são essa grande lição, né? Exatamente, ele começa a trabalhar mais do que você, né? No final das contas. Apenas aqui no exemplo, quando a gente começa a falar a partir de um investimento de 600 mil reais, então de 600 para 700 mil reais, a gente fala de 2 anos de aportes para que a gente consiga, né, fazer com que esse investimento alcance esse incremento de 100 mil reais. Mas aí depois de 800 para 900, de 900 para 1.000, apenas 1 ano de aporte a gente consegue já ter esse salto de 100 mil reais. Então, à medida que o tempo passa, você acumula mais patrimônio, você não só é o trabalhador para que essa riqueza cresça, e sim você tem ali os juros compostos incrementando, te ajudando, e mais do que você guardando, né? Os juros compostos ele consegue trabalhar mais do que você ao longo do tempo. Mas agora eu quero que você coloque na nossa simulação aqui essa rentabilidade um pouco melhor que você consegue. Ao invés de 10,5%, vamos colocar quanto aí? 13? Alguma coisa assim? 13,65, que seria o 130% do CDI ótimo. com algumas operações. A gente vai ver quão mais veloz é essa acumulação. Então, olhando aqui com a taxa, né, de 130% do CDI, operações de renda fixa de qualidade que a gente acha no mercado financeiro, a gente encurta esse prazo de acumulação de patrimônio de 23 anos, né, que a gente colocou ali 100% do CDI, para 20 anos. Então, escolher bons ativos no momento correto mostra claramente, né, que isso, olhando assim, sem colocar alguma volatilidade no portfólio, respeitando um perfil de risco extremamente conservador, a gente consegue aumentar aí, na verdade, esse fôlego de aporte, né, esse crescimento de patrimônio e reduzir o tempo de 23 para 20 anos. Dá para contar essa história, então? Vamos lá, vamos te mostrar. Então, nesse caso aqui, Ricardo, a gente tem um cliente, perfil conservador, né, uma carteira de 820 mil reais, um patrimônio de 1.200.000. O objetivo desse cliente, a princípio, era reduzir a volatilidade do seu portfólio. Ele tinha, né, embora um perfil conservador, ele tinha ali uma montagem de portfólio que não te gerava essa tranquilidade que ele preferia. Então ele chegou aqui com uma carteira montada com 63% de fundos imobiliários e 37% em ações. Ou seja, 100% em renda variável, e ele não sabia que ele tinha esse risco elevado no seu portfólio. Então, o nosso diagnóstico, né? Para princípio, a gente, assim como o cliente já tinha percebido, mas ele estava completamente desenquadrado com o seu perfil de risco, ele tinha uma quantidade excessiva, ele tinha uma pulverização muito grande, ele tinha 23 fundos imobiliários e 18 ações. 7 corretoras, então uma quantidade muito grande de corretoras para fazer essa gestão de patrimônio, e utilizava os FIIs como função de renda fixa. Então ele achava que os FIIs, pela, né, uma volatilidade menor que ele tinha em ações e a recorrência de receita, ia trazer essa tranquilidade que ele só encontrava na renda fixa. E nesse caso ele não tinha nem reserva de emergência, né? Exatamente. Então ele estava um risco. A gente, para um cliente arrojado, a gente fala, poxa, pelo menos 50% do patrimônio ele tem que construir um colchão, uma boa renda fixa, principalmente investimentos aqui no Brasil, né, que a renda fixa paga um juro muito interessante, e você consegue ter estratégias de marcação ao mercado, estratégia de pré-fixar, pós-fixar, controle de inflação, você consegue se resguardar contra o aumento da inflação. Então, 50% do portfólio de um cliente arrojado tem que estar em renda fixa. Então, poxa, aqui era um cliente conservador com 100% do portfólio em renda variável. Então, o nosso trabalho basicamente foi reconstruir o portfólio desse cliente. Ele saiu de uma situação de 100% de renda variável e foi para uma situação de 50% renda fixa, emissões bancárias, 30% em tesouro direto, pensando ali em marcação ao mercado, uma posição mais estratégica, e ali ele foi para 20% em renda variável, sendo 5% em ações e 15% em fundos imobiliários, dado o perfil de risco que ele tem naquele momento. Com isso, a gente faz aqui um backtest de 5 anos, né, da carteira dele, de qual seria a performance dele em termos de comportamento de mercado, volatilidade, vis-à-vis a carteira recomendada. Então, do lado esquerdo aqui a gente tem a carteira recomendada, entregando ali, né, uma menor volatilidade para esse investidor, trazendo ali a perenidade de resultado que ele precisa, sem deixar de trazer um pouco de apetite a risco, que ele ainda tinha essa necessidade de apetite a risco, vis-à-vis a carteira do lado direito, que era a carteira inicial, muito volátil e praticamente não entregava nem o CDI. Então, é a linha verde, né, a carteira dele? Exatamente, a linha verde é a carteira, o CDI é a linha laranja e em roxinho é a poupança. Então,
claramente o investidor ali, ele tinha momentos que ele ficava abaixo da poupança, então ele tinha muita volatilidade, muito risco nesse portfólio e não entregava a tranquilidade que ele precisava nesse momento de multiplicação de patrimônio. E você tem um outro caso também, né, para contar? Exato. O outro caso é um caso bem interessante também, porque esse investidor, ele tem um perfil arrojado. E ele achava que ele, basicamente, ele tinha, né, nos seus ativos a replicação desse perfil, porque o perfil dele estava arrojado. Esse investidor, ele uma carteira de R$1.100.000, 45 anos de idade, e ele tinha ali no portfólio dele 40% de renda fixa, 20% em fundos de ações e 40% em COIs. Os COIs, a princípio, né, quando foi vendido para ele, é que ele teria ali, na verdade, a possibilidade de retorno maior no longo prazo. Entretanto, os COIs não estavam trazendo nem 50% do CDI. Nossa! E não trazia o apetite de risco, a volatilidade que ele preferia naquele momento. E pior, ele ficou travado durante 5 anos nesse Nossa. Então ele não conseguiria aproveitar momentos de mercado, ciclos de mercado para aproveitar momentos de alta, vender, momentos de baixa, fazer preço médio, comprar mais. É a jornada de um cara que era extremamente pão duro e focava bastante na carreira no início da jornada. Comecei a controlar o patrimônio lá em 2012, fazendo aportes com uma boa consistência, né, fruto do trabalho. E para contexto, tá, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro no início de 2013, com um salário bem melhor do que a média de um recém-formado. E além disso, no final de 2012, eu trabalhei numa equipe comercial fazendo vendas cuja comissão só receberia alguns anos à frente, porque era no escritório de advocacia. Volta e meia eu recebia ali uma bolada extra de R$1, R$2.000 e ia investindo esse dinheiro. E aos poucos, ao longo desses primeiros 3 anos de investimento com consistência, eu bati os meus R$100.000 lá em maio de 2016, que foi justamente quando parei de mensurar meu patrimônio.